Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do Med Perícia, né? Nessa semana aí de lançamento da segunda turma, né, do Metodologista 4.0. E hoje recebendo aí uma professora que veio para agregar bastante na preparação, né? Professora Amanda, né? Especialista em Direito Penal e Processo Penal e também advogada da área da parte criminal, né, professora? Isso, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Maravilha. Eu não sei se a senhora sabe minha história, né? Não, Mas durante a graduação, né? Durante a faculdade de medicina lá na Bahia, né, na Federal da Bahia, por necessidade, né, família do interior, humilde, eu me vi obrigado e com a necessidade de trabalhar, né, e durante a graduação, e eu vi no mundo dos concursos, né, uma excelente oportunidade, né, e lá comecei a galgar nesse mundo dos concursos, né, comecei pelo Banco do Brasil, escriturário, depois foi Petrobras, Tribunal de Justiça, Polícia Rodoviária Federal, né? Enfim. E isso foi me trazendo bagagem, aprendizado, maturidade, né? Até chegar hoje nesses dois vínculos que eu ocupo, né? Que é de perito médico federal junto ao INSS e de anestesista do Exército, tá? Nesse percurso, eu passei na Polícia Civil da Bahia, né? No cargo de médico legista, e isso me fez, né, também ganhar uma bagagem no tocante à preparação para o cargo de médico legista, né? Me trouxe uma certa experiência na preparação, né, para esse tipo de prova, né, para esse, né, para o cargo de médico legista. Uma das coisas que eu aprendi, né, que me trouxe, né, que eu enxerguei nesse processo é o seguinte, veja, o que vai realmente botar o aluno uma boa classificação ali, próximo, né, às vagas ou dentro das vagas, né, são três matérias, ao meu ver, né? Então, o aluno ele tem que chegar muito bem nessas matérias, né? Não pode errar a questão nessas matérias, né? Que é medicina legal, direito penal e direito do processo penal, né? São matérias que o médico ali, apesar de, né, da gente só ver na graduação ali um pouquinho de medicina legal, mas para o médico que está se preparando, né, para o cargo, para o concurso de legista, ele tem que dominar plenamente essas matérias, até porque vai ser o dia a dia dele, né? E o foco do médico perícia aqui não é formar perito, tá? Mas o nosso foco aqui realmente é ensinar eles a fazerem prova e passarem na prova, né? É o mais importante, né? O curso de formação vai ser lá com a Polícia Civil. Então é isso. Nesse processo me trouxe, eu adquiri, né, uma experiência e de maturidade ali, eu fiquei com isso, né? Falei, porra, não dá para ir para um concurso desse sem dominar essas matérias, né? Medicina legal, penal e processo penal, né? Tanto é que o corpo inicial do método legista são nessas matérias, né? O método legista, né, que é o nosso preparatório, ele específico para esse cargo de médico legista. A gente validou ele no recente concurso da Polícia Civil, né, na Bahia. O nosso aluno passou estudando apenas 4 semanas. E agora em Sergipe, né, na perícia Sergipe, a gente novamente valida o método com dois alunos, né, Ivan e Jéssica, estudando também pouco tempo, né, mas seguiram as orientações da gente ali. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Se você acha que é possível, né, o médico assimilar esses conhecimentos, né, de direito penal e processo penal, né, em pouco tempo, né, estudando, né, com orientação adequada, com material adequado, e falasse um pouquinho também dessa visão que você tem do mundo dos concursos, né? Eu vi que você tem um canal específico e voltado para isso, né, para preparar alunos, né, para carreiras policiais, focando nessas matérias, penal e processo penal. E eu queria que você falasse Loucos por Direito, o canal da senhora, né? isso, loucos por Loucos por direito Direito penal. Penal. Isso. E aí eu Vamos lá, queria que você pudesse falar sobre isso aí. vamos lá. São 15 anos ao todo que eu já trabalho na preparação para concurso público, tanto concurso público quanto a OAB. Então, nesses 15 anos, eu consegui ver muita coisa, principalmente aquilo que não se deve fazer. Numa live que eu assisti do doutor, o senhor falou uma coisa muito interessante. Eu sempre me vi um médico concurseiro. Eu nunca tinha escutado isso. E assim, e me encantei, um médico concurseiro. Porque quando a gente começa a estudar com esse objetivo, a gente consegue ser mais eficiente. Perfeito. No último concurso da Polícia Civil, eu ensinei para alguns médicos, eu acho que foram 4 médicos que foram fazer o concurso para perito.
Um deles que eu mantenho o contato foi o doutor Alexandre, e doutor Alexandre, ele trabalhava na restauração, plantão, e assistia a aula, assim, bastante cansado, e ele dizia, professora, ele me chamava de Amanda, ele fez, Amanda, como é que eu vou aprender direito penal? Como é que eu vou aprender processo penal? Porque, assim, ensinar o que é o aborto, ensinar o que é o estado puerperal, isso vocês ensinam para a gente. Mas como entender a ciência jurídica, como entender direito penal, como entender processo penal? E aí a gente tem que fazer uma divisão muito, muito clara. Existe o direito penal da graduação, né? Aquele direito penal que a gente estuda para o nosso dia a dia, para a nossa militância, para a nossa prática forense, e existe o direito penal do concurso. No direito penal do concurso, a gente tem que entender, quando eu estou preparando um médico, quando eu estou preparando uma pessoa que nunca viu direito penal na vida, eu tenho uma aluna que é odontóloga, nunca tinha visto direito penal na vida. Eu não vou prepará-la e a prova dela não vai exigir questões como se ela fosse um jurista. Isso é fato. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, eu não sou um jurista, eu sou médico, que vou fazer uma prova de medicina legal, que aí a prova vai ser bem pesada, bem específica. Vou fazer uma prova de noções de direito penal e direito processual penal. Quando a gente vem para a minha área, direito penal e direito processual penal, eu falo uma coisa para os meninos na graduação, falo para os meninos no concurso público, eu digo que eu gostaria de entrar em todas as turmas de segundo período da faculdade, para dizer que é lá no segundo período, quando a gente vem para o concurso, são nas primeiras aulas, nas primeiras horas de aulas no concurso público, que a gente vê o grande alicerce do direito penal, que é a teoria do crime. Perfeito. Então, esse aluno que não tem tempo, porque trabalha muito, porque está muito cansado e às vezes precisa escolher o que estudar, ele vai precisar estudar, se debruçar em teoria do crime. Porque é a teoria do crime que vai fazer com que ele construa esse raciocínio jurídico. Perfeito. Raciocínio jurídico para gabaritar. Eu sempre falo isso, eu quero não apenas que gostem da aula, gostar da aula é fácil. Eu quero que vejam a aula na questão. E para a gente conseguir enxergar essa aula na questão, a gente precisa fazer o raciocínio jurídico correto e saber o que vai cair. O médico, ele não está fazendo questão de direito penal, de processo penal todos os dias. Para isso tem o professor. A Exatamente. gente faz essas questões todos os dias e pega o filé mignon e tem que entregar. Olha, em teoria do crime, a aplicação da lei penal no tempo e no espaço vai cair dessa forma. Como assim vai cair dessa forma? Porque sempre cai da mesma forma. E Se quando repete, cair né? assim, você vai responder dessa forma. Mas a senhora concorda, professora? Numa sala de aula, não interessa o que eu concordo, o que eu acho, o que interessa é o que o posicionamento Tá bom. majoritário vai me dizer. Isso é uma dificuldade que a gente vê na graduação de direito, porque o professor ele sempre está muito livre para explicar, independente se vai ser o posicionamento majoritário ou não. Como eu já venho desses 15 anos, né, em preparatório, eu necessariamente vou me posicionar com a doutrina majoritária. Necessariamente eu vou ler aqueles autores que as bancas estão se inspirando nas discursivas, estão se inspirando nas objetivas, e vou trazer para o meu aluno o que ele precisa verificar, o que ele precisa ver. Aí deixa eu te falar dessa aluna de odonto. Não chegou ainda o concurso que ela quer, mas eu disse, vá fazer concurso. Porque uma coisa é fazer uma prova em casa, no ar-condicionado, na tranquilidade. Outra coisa é a gente ir para o campo de batalha. Exatamente. Outra coisa é a gente ir para uma cadeira que muitas vezes não é confortável, uma sala quente. E aí ela fez, professora, eu fechei direito penal. Processo penal, eu errei uma professora. Eu acho que você é advogada, brincando, né? Eu acho que você é advogada, é tão fácil assim, né? É tão fácil. Então, a primeira coisa
é a gente entender que nós, né, os alunos de medicina, os médicos, não são juristas e não podem se cobrar como se juristas fossem, né? Um outro ponto é que você faz plantão, você tem família, você às vezes nem dorme, só pisca, então você precisa ter a consciência que sozinho não vai dar. Muitas vezes não vai dar para estudar sozinho. Não por falta de capacidade, não por falta de disciplina, mas é porque o conteúdo é imenso e você precisa de alguém para lhe mostrar o caminho das flores, porque o caminho das pedras todo mundo já conhece. Perfeito. Então, eu preciso de um facilitador. E é aí onde o Mediperícia entra. E é aí onde os professores entram nesse auxílio, né, do aluno, primeiro para entender e depois para responder de forma efetiva. Eu sempre falo que o primeiro passo é a gente acertar a questão. Quando a gente começa a acertar aquelas questões, o segundo passo é acertar no menor tempo possível. Porque penal é fácil, o processo penal é fácil, são noções. Eu vou me dedicar, eu vou precisar de mais tempo, por exemplo, uma questão mais complexa de medicina legal. Então, por que eu vou perder muito tempo numa questão de teoria do crime, quando, se eu conseguir enxergar as palavras, e é isso que eu mostro em sala, as palavras corretas para gabaritar, eu consigo sair, eu consigo me livrar daquela questão em pouco tempo. Então, são esses olhares que muitas vezes o aluno não tem e começa a ter quando ele começa esse direcionamento com o profissional, que já tem, assim, uma experiência. Eu falo muito, né, professor? Não, perfeito. Não, é isso aí. Inclusive, né, enfim, a gente tinha esse olhar da importância da matéria, né, da necessidade do aluno ganhar tempo, tá? E eu não sei se a senhora chegou a ter acesso, né, mas, por exemplo, tem se exigido mais do médico concurseiro, né? Então, não basta, né, aquele médico que achava que só estudando medicina legal, né, ia fazer com que ele entrasse, né? Não está dando mais, né? Então, Exatamente. as bancas estão exigindo mais do médico ali, para esse cargo de médico legista ali, um conhecimento mais aprofundado. Você falou em noções aí, mas está exigindo mais em relação a essas matérias. Tanto é que na prova de Sergipe agora, né, a discursiva, a discursiva para o cargo de A médico legista foi discussão. sobre cadeia de custódia, Isso. né? Então, o médico que achou que não vou estudar aqui só português, só medicina legal que vai dar, não deu, né? Não E deu. ele tem que ter a consciência que os aprovados vão fechar medicina legal. Então, fazer uma excelente prova de medicina legal no concurso para perícia é fazer o dever de casa. Mas o que vai te colocar dentro das vagas é aquele plus. Nunca encontrei um médico que, a não ser aqueles médicos que já têm a formação em direito, né? Mas nunca encontrei um médico em sala de aula que, quando começa a escutar a aula, diz: ai, meu Deus, que coisa maravilhosa, isso é muito fácil. Não, todos têm aquele bloqueio inicial. E é por causa desse bloqueio que muitos correm para estudar medicina legal, porque é mais confortável. Vocês estão na zona de conforto quando estão estudando medicina legal. E esquece de dar prioridade em penal e em processo penal. É tão sério, doutor João, que eu sempre falo de teoria do crime, porque a teoria do crime, ela nos ajuda a desvencilhar, a sair de questões de crimes em espécie. A teoria do crime ajuda a gente lá em processo penal. Então, a gente faz uma divisão didática, mas lá no final das nossas aulas, a gente vê que os assuntos eles se misturam e tem que se misturar mesmo, tem que amalgamar. E já se foi o tempo em que uma questão de penal exigia só conhecimento de direito penal. Ela vai te exigir processo penal e vice-versa. Como a gente falou, noções de noções tem pouca coisa, né? De noções não tem nada. Mas é um edital que, para nós da área de direito, a parte de penal e a parte de processo é relativamente enxuta. E isso significa o quê? Isso significa que você consegue fazer um trabalho de excelência.
Eu anotei aqui, o senhor já tinha falado, a questão do gerenciamento do tempo. Por que eu preciso gerenciar meu tempo? Porque eu preciso ser eficiente. Isso. Não adianta, né? Não adianta muitas horas pouco aproveitadas, não adianta muitas horas estudando aquilo que a gente sabe que não vai cair, ou que nunca caiu, ou que tem uma possibilidade muito pequena de cair. Outra coisa importante é a gente se antecipar ao edital. A gente escolhe um edital, um esqueleto, né? Um edital de origem, e estuda em cima daquele edital. Por quê? Esse gerenciamento de tempo. Quando sair o edital, o ideal é que esse médico ele apenas relembre aquilo que ele já viu através de questões. Comece a treinar discursiva, a repetição da aula é muito importante. E isso eu acho assim um benefício muito grande quando o aluno está assistindo uma aula digital, por exemplo, que Gravada, a né? aula presencial, oi? Aula gravada, né? Que ele assiste A quantas aula vezes. gravada, a aula gravada. A aula presencial, ele assiste, ele vai anotar alguma coisa, mas ele não consegue voltar, né? Verdade. Então, muitas vezes, ele entendeu de forma errada, ele anotou de forma errada, mas ele não consegue voltar para tirar aquela dúvida. E nessa aula, quando a gente fala de uma aula gravada, ele consegue revisitar. E treino e repetição é base para um concurso público. Eu digo que é um Perfeito, tripé, doutor. É conteúdo, treino e repetição. perfeito. Vou até anotar aqui, viu? Conteúdo, treino e repetição. Eu digo que é o É uma dica de CTR. ouro. É conteúdo, treino e repetição. Eu falei, você iniciou falando em noções, eu falei, ó, tem evoluído para uma cobrança maior, né? Tanto é É porque que no edital eles colocam lá, né? é, Noções de direito penal. Aí colocam um assunto e colocam um artigo. Mas a gente sabe que a cada vez mais eles vão verticalizando essa noção. tanto é que o ano passado, né, no concurso para legista de São Paulo, né, a banca, além da prova objetiva, discursiva, né, botou uma terceira etapa, a prova oral, né? Então imagine, né? Então está se exigindo do médico ali concurseiro, do médico candidato a esse cargo de médico legista, também uma prova oral, né? Então um domínio pleno do assunto ali, né? Domínio pleno. E aí o que é que acontece? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a matéria, né, com relação aos tipos de banca, né? Que foi uma coisa que eu aprendi também nesse mundo dos concursos, né? Então, por exemplo, a Sebrasp tem um perfil, a Vunesp, né, que é a banca já definida para esse concurso agora de São Paulo, que o edital está iminente aí, aqui em Pernambuco, né, a UPNet, né, a IDECAM, a FGV. Eu queria que você falasse um pouquinho se essa matéria, a disciplina de Direito Penal, Processo Penal, muda, tem diferença, muda Vamos entre as lá. bancas. Antigamente, vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Quando eu comecei a dar aula 15 anos atrás, a gente tinha uma diferença assim muito discrepante quando a gente falava de CESP e outras bancas organizadoras. CESP, ele sempre cobrou, sempre Sebrasp cobrou muito jurisprudência, súmula, informativos, o que é uma prova mais segura para a gente que estuda. Então, o candidato preparado, ele não sofre com o CESP, ele não sofre. O grande problema do CESP é quando eu tenho questões certo ou errado, e uma certa vai anular, não, uma errada vai anular uma Nossa, certa. E aí não basta apenas o conteúdo, precisa da inteligência emocional. O candidato, ele precisa saber exatamente o que ele está fazendo. Eu não sou da área médica, mas era uma cirurgia, uma intervenção que tem que ser feita, e ali são frações de segundos para você tomar a decisão correta de matar ou salvar o paciente. É a mesma coisa
né, fazendo a comparação, quando a gente está com a banca do SESP, porque o aluno não quer deixar em branco. Ai, não, professora, mas deixar uma prova em branco, eu já tive aluno que perdeu muita questão, porque esse de não deixar em branco eram 10 questões de 120, que essas 10 que ele deixaria em branco, ele erraria a maior parte, e ele não deixou em branco, ele marcou, e isso tirou ele da vaga. Então, essa preparação emocional também é importante com o SESP, e a gente vence com o treino e a repetição, né? O conteúdo já foi, então é treino e repetição. E aí a gente vem para bancas VUNESP, FGV, que estão cada vez mais complicando a nossa vida. São textos grandes, é muita interpretação. Então, mesmo numa questão de direito penal, de processo penal, eu preciso entender o que ele está me pedindo, né? Eu tenho uma interpretação de texto muitas vezes densa. Quando a gente está falando em cargos de perito, eles rebuscam muito mais a forma de abordar a questão. Então, mas em direito penal eu ainda digo, olha, direito penal é apenas uma coisa quando a gente estiver falando de culpabilidade, de superveniência de doença mental, ele sempre vai cobrar dessa forma. Então, rebuscando mais, rebuscando um pouco menos, sempre vai ter que cobrar esses artigos. Quando cair esse artigo, você faz a lembrança lá do artigo 98. Tem como a gente mapear o Código Penal, tem como a gente mapear a matéria. Agora, é lógico, é um conteúdo que ele vai aprender como passar, né? É um conteúdo que, numa prova oral, ele já ouviu tanto, porque tem o treino e tem a repetição, ele já ouviu tanto que ele vai repetir, né? Mas é aquele conteúdo técnico, né? É o conteúdo técnico suficiente para ele conseguir aquela vaga, mas diferente daquele estudo, por exemplo, para magistratura, né? Que aí se distancia demais, porque aí realmente tem que ter um conhecimento mais fino dos conteúdos. Mas em penal, em processo penal, para a prova de perito, médico legista, eu preciso aprender a fazer esse mapeamento. Sempre, doutor João, chega a ser engraçado. Às vezes eu fico lendo as questões e já começo a rir com os meninos, porque nas primeiras linhas a questão já diz para que ela vem. E aí eu digo, essa questão é sobre o quê? Os mais, né, aqueles que estão acompanhando direitinho, diz teoria do erro, é sobre culpabilidade, é sobre concurso de pessoas, porque a questão lhe dá cantada. A questão lhe diz, olha, tá aqui, você só tem que decifrar esse código, porque a resposta está aqui. Uma coisa que eu também vejo, doutor, é a questão da ansiedade do aluno. Independente da prova que ele venha fazer, é ansiedade. E a ansiedade, na parte geral do direito penal, ela é crucial para um aluno, por exemplo, zerar uma prova. Porque se nessa ansiedade ele já gabarita a primeira questão errada, pode ter certeza, pode ter certeza. Algumas questões, elas trazem conteúdo de outras questões anteriores que já foram resolvidas naquela mesma prova. Então, se você errou a anterior, quando você chega na posterior, que exige o mesmo raciocínio, exige o mesmo conhecimento, vai ser catastrófico. Então, é assim que as bancas estão tentando derrubar o concurseiro. Porque, mesmo médico concurseiro, a concorrência a cada ano, a cada concurso, ela só faz aumentar e a qualificação a melhorar. Então, o que a O gente tem sarrafo que está aumentando, buscar né? O nível está aumentando, né? é exatamente. Então, o que a gente tem que buscar é eficiência, Exatamente. né? Bom, todos ali serão, não tenha dúvida, mas a gente tem que ser mais eficiente, mais objetivo para realmente cumprir a missão, que é justamente fechar a medicina legal,
fechar processo penal, fechar direito penal, pode ter certeza que aquele médico que não ficou na vaga, ele vai ter errado alguma questão de direito penal e processo penal. Acrescentando ao seu tripé aí da aprovação, né, conteúdo, treino e repetição, eu vou botar uma coisa anterior, né, acho que você já abordou aí, né, que é a análise do edital, né? Então não tem Isso, como ir para a prova, né, sem fazer uma análise tanto do edital anterior como do atual, né? Eu acho que isso é isso. decisivo, tá? Eu queria externar para a senhora assim que eu estou muito feliz, né, em a senhora ter aceitado o convite, né? Até porque assim, o Medperícia está com um projeto ambicioso, né? A gente começou na Polícia Civil Bahia, Perícia IP agora, e indo para o próximo concurso aí, né, que está iminente, que é de São Paulo, e a gente tem planejado aí realmente ficar com quase a totalidade das vagas ali, né? Então, o curso cresce muito, né, com a sua presença, né, como professora. Eu sei que a senhora vai ajudar bastante os nossos alunos, né? E, particularmente, eu também vou começar a assistir essas aulas aí, porque eu quero dominar direito penal e processo Direito penal. penal é muito bom, é muito bom. Eu queria que a Eu senhora... sempre falo que eu me divirto em sala de aula, né? Quando eu estou advogando, eu estou trabalhando, de fato. Mas quando eu estou em sala de aula, eu estou me divertindo, porque é muito bom a gente conseguir entender o motivo, princípios, doutor. Eu sempre falo, tá sem fazer nada, vai ler princípios. Princípio da insignificância, bagatela própria, bagatela imprópria, adequação social são princípios que vão livrar a gente lá em crimes em espécie. E a gente nem imagina que pode utilizar princípio, né, tanto em direito penal quanto em processo penal, para a gente, inclusive, fundamentar uma discursiva. Inclusive, fundamentar uma discursiva. Perfeito. Eu queria que a senhora fizesse suas considerações finais aí e fizesse, né, transmitisse uma mensagem aí para aquele médico que está desesperado, nunca viu penal, processo penal e realmente está querendo muito esse concurso aí de médico legista aí, né? Como é que, né, a senhora, qual a mensagem que a senhora quer transmitir para ele para a gente encerrar a live? Primeiro, eu quero agradecer o convite. Estou muito feliz, me sinto muito honrada pelo convite. E pode ter certeza que a gente vai fazer realmente um trabalho excepcional com esses futuros peritos. Eu queria mostrar para os nossos alunos o seguinte: eu peguei o último edital da prova de São Paulo e eles fracionam demais quando eles colocam os assuntos de direito. Vamos só para direito penal. Ele coloca aqui, direito penal e começa a desmembrar. Aí ele coloca o Código Penal, porque ele não vai cobrar o código todo, mas ele coloca o Código Penal. Tempo do crime e lugar do crime. Ok, isso é um assunto que a gente introduz antes de entrar no conceito de crime. Aí, quando ele começa do crime, começa a fracionar, da imputabilidade, concurso de pessoas, concurso de crimes, mas na verdade a gente trabalha isso tudo em um momento quando a gente está trabalhando o conceito de crime, aquele conceito tripartido de crime. Então, visualmente parece muito grande, mas quando a gente entende dentro de um contexto, tudo faz muito mais sentido. Mesmo eu sendo médico, eu vou conseguir gabaritar. É mais fácil você, que nunca viu direito penal, nem processo penal, gabaritar, do que às vezes um bacharel. Porque o bacharel em direito, ele vem com a mente tão Pesada, né? exatamente, tão confusa da dele. E o último ponto que eu tinha anotado aqui é justamente descomplicar para ser eficiente. É dessa forma que eu encaro o direito penal há 15 anos. De Perfeito. forma descomplicada. Quando a gente descomplica e enxerga o sentido, porque decorar às vezes é preciso, mas quando a gente consegue entender o porquê daquilo, nunca mais eu esqueço, né? Então, aquilo que eu aprendi hoje com a professora Amanda, eu vou conseguir aplicar daqui a 6 meses, daqui a 8 meses, quando for a minha prova, porque eu consegui entender. Decorar a gente esquece. Então, é perfeitamente possível.
você sair uma expert em provas de direito penal e de processo penal, porque a gente realmente vai ver de forma muito esquematizada e principalmente descomplicada, certo? Eu falei aqui dos editais previstos, né? São Paulo, Pará, Tocantins, Goiás, e estava esquecendo de Pernambuco, imagine. É, inclusive, o governo anterior chegou a autorizar, né? Pois é, Tá nesse Pernambuco. impasse da governadora aí, mas até com as vagas estipuladas mais ou menos ali, né? Eu acho que até o final do Exatamente. ano sai. Vamos torcer. Exatamente. E tem leis que a gente sabe que vai cair, como Maria da Penha, por exemplo, né? É uma lei que sempre está em todos os editais, estava também aqui em São Paulo, e vai cair, né? Perfeito. Vai cair. Como a gente sabe que vai cair? Pela situação, né? Que se encontram os índices de feminicídio no nosso estado, e principalmente porque todas as provas de todos os estados sempre priorizam Maria da Penha, sempre cai no, prevê o edital e sempre cai na prova. Exato. Você vê que, assim, o entendimento que eu tive de concurso, né? Eu nem sabia disso, né? Anterior à formação do edital, né, existe uma comissão do concurso, né, que Organizadora. geralmente é feito por servidores da casa ali, que vão falar, ó, a gente quer um edital nesse formato, com esses abordando esses assuntos, que é exatamente isso aí, né, ó, o índice de feminicídio está muito grande no estado, né, tem que ter uma questão sobre o assunto, né, então, eu acho que é isso. Exatamente isso. Exatamente isso. E Maravilha. dá para vocês médicos entenderem, dá demais. Depois das nossas aulas a gente conversa novamente. Daqui a pouco eu vou tirar vocês da medicina e levar para o direito. Maravilha. Depois, me manda no PV que eu vou mandar para os alunos o site institucional do Instagram do Loucos por Direito Penal, tá bom? Vou divulgar. Tá, mando sim, tá certo? Professora, mais uma vez, gratidão e muito obrigado pelo convite aí, tá? Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Tchau, beijo. Tchau, tchau, gente.